Boa noite, a paz do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia e o livro de Jó aberto. Este livro, ele nos dá muita força, porque muitas vezes nós estamos passando provações e a gente não sabe o porquê tanta coisa. E Deus nos mostra aqui que mesmo em provação, um homem pode ser fiel a Ele. E o exemplo disso é Jó. Muita gente conhece a história de Jó. E tem aquelas pessoas também que ouviram falar, mas não sabem muito bem quem foi Jó. E a palavra de Deus fala aqui, Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e ele não andava no mal. Ele era um homem agradável ao Senhor, que o Senhor, quando olhava, ele agradava deste servo. E a palavra de Deus diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de que todos do Oriente. Ele tinha muita riqueza, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha uma família, mas ele tinha uma maior riqueza, que era um homem temente a Deus, que era um homem que buscava a Deus. A palavra fala que seus filhos ali festejavam entre eles e que Jó levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo ao número de cada um dos seus filhos. Porque Jó dizia: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim Jó ia fazendo ali pelos seus filhos, como era costume da época. Ele oferecia holocausto pelo pecado dos seus filhos. Ele era um homem que andava sempre em temor a Deus. Era um homem que a gente deveria seguir o exemplo dele, porque era um homem que agradava ao coração de Deus. E a palavra de Deus diz que, vindo os filhos de Deus apresentar perante o Senhor, veio também Satanás. Porque Satanás, ele não perde tempo, né? Ele quer sempre acusar, ele quer sempre mostrar: olha o teu servo, olha isso daí. E Satanás, ele gosta sempre de confrontar Deus. E a palavra de Deus diz que Deus perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás falou: de rodear a terra e passear por ela. E Deus jogou na cara de Satanás: olha aí o meu servo Jó. Observaste o meu servo Jó? Porventura ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. E Satanás, ouvindo aquilo, ele começou, né? Toca nos seus bens, na sua casa, tudo quanto ele tem. A obra das suas mãos, abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Toca nisso. Quero ver se ele vai continuar te abençoando. E ele começou a confrontar Deus. Eu quero ver se tocar nos bens dele, se ele vai continuar te abençoando. E a palavra de Deus diz que, se você ver a partir do versículo 13, que estando seus filhos ali comendo e bebendo, ali veio, a palavra de Deus diz que veio uns homens ali, né, os sabeus, e tomaram os bois e os jumentos. Depois veio um fogo do céu, queimou as ovelhas, os moços, e os consumiu, e só um escapou para dar notícia. E depois, falando, ainda pegaram os camelos, e os moços feriram a espada, e só ele escapou para falar. E aí foi o seu servo sobrando um só para ir dar notícia das coisas terríveis que estavam acontecendo. E por último, estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Enfim, destruiu todos os seus bens, seus animais, e matou seus filhos. Satanás pensou: agora perdeu, porque qual o homem que vai glorificar a Deus com tanto sofrimento, com tanta perda? Perdeu todos os filhos. Qual o homem que vai glorificar? Quero ver o que Jó vai fazer agora.
Quero ver agora, Jesus, agora, Senhor, olha para o teu servo, o que ele vai fazer? E a palavra de Deus diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Jó adorou a Deus e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. E o Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Glória a Deus. Ele não pecou. Ele glorificou a Deus com tanta perda, com tanto sofrimento, vendo seus filhos mortos, vendo seus bens perdidos. Ele ainda teve um tempo para rasgar suas vestes como indignação, como faziam na época. Rasgavam as suas vestes, mas ele não blasfemou. Ele glorificou o nome do Senhor. Mas Satanás, ele é astuto. Ele pensou assim, isso foi pouco. Isso não chegou a abalar ele totalmente. Tocou nos bens, tocou nos seus filhos, tá ele aí. Vamos ver, né, se ele vai aguentar. E a palavra de Deus diz que vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás apresentar perante o Senhor. E o Senhor perguntou: de onde vem? Se respondeu Satanás: de rodear e passear sobre a terra. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele. Satanás, você me incitou contra ele para consumir sem causa. Mas ele ainda estava fiel, Deus jogando na cara do diabo. Ele ainda continua fiel. Mesmo com fazendo o que você fez, ele ainda continua glorificando. E a palavra de Deus diz que então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Pode tocar nele, mas na sua vida você não vai tocar. Aí Satanás deve ter pensado: agora eu venci. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Ele colocou sobre Jó, uma chaga maligna, da planta do pé até o alto da cabeça. Era uma chaga tão terrível que Jó pegava caco de telha para raspar aquele tumor, aquela ferida, e assentou ele no meio das cinzas. Ainda, além de tanto sofrimento, tantas perdas, Jó ali ainda aparece a sua mulher, que em vez de dar força, falar: deixa eu cuidar de você, nós vamos conseguir vencer. Não, aquela mulher ainda chega perto de Jó e fala: amaldiçoa este Deus e morre. Ainda manda Jó amaldiçoar Deus e morrer. O que resta? Amaldiçoa ele e morre. Aí Jó, com toda a sabedoria, ele olhou para ela e disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó ainda continua firme, ele continua firme com tanta dor no seu coração. São as dores que ele estava ali, eu creio, que são a dor física, que é o seu corpo todo enxaga, um tumor dos pés à cabeça, a ponto de passar a telha e rasgar a carne. E a dor emocional de ter perdido seus filhos, perdido tudo, e ainda sentiu, naquele momento, ele sentiu abandonado por aquela mulher que teria ali que dar força para ele. Só tinha nele a esperança que Deus ainda era com ele. Eu creio que Jó sentiu a força em Deus naquele momento, quando aquela mulher mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Aí ele sabia que aquele que deu era poderoso para trazer algo mais, trazer de volta, trazer restituição para a sua vida. E isso não bastasse, ainda aparece 3 amigos que vieram a Jó para consolá-lo. Só que esses amigos começavam a falar ali no ouvido dele, fazendo ele pensar que poderia ser o seu pecado, e ali começou o espírito de acusação, e começou ali um falando: será que foi pelo pecado dele? Quantas vezes a gente está com algum problema? A gente está com algum problema e não aparece alguém e fica assim: será
será que ela está com pecado oculto? Será que ela está fazendo algo que não agrada a Deus? Será isso? Será aquilo? Porque até no meio do povo de Deus a gente vê esse comentário. Por que será que ela está com essa enfermidade? Por que será que ela perdeu o seu filho? Por que será que ela estava em pecado? Por que a oração não foi ouvida? E começa. Então a gente sempre tem pessoas contrárias na nossa vida. E a gente não tem que dar ouvido a essas pessoas. A gente tem que olhar firmemente as promessas de Deus para a nossa vida. Aí aqueles amigos iam falando no ouvido de Jó, iam falando, e Jó ia respondendo eles iam falando, e Jó respondendo, e eles tentando abater Jó com aquelas palavras, que aquelas palavras não eram palavras de força, eram mais palavras de acusação. E a gente sabe que muitas vezes isso daí vem para derrubar totalmente. Se a gente não estiver firme no Senhor, a gente vai ser derrubado. E a palavra de Deus diz que lá no versículo 19 e 25, no capítulo 19, versículo 25, Jó falou para eles: bem sei que o meu Redentor vive. Jó sabia que o seu Redentor vive. Jó se apegava a Deus com grande fé, crendo que o Senhor ele estaria ali, que ele ia trazer de volta algo ali que ele perdeu, que Deus ia ser o seu consolo, que Deus ia ser a sua esperança. Jó tinha Deus como seu Redentor, seu ajudador. Jó, a única pessoa, a única que Jó poderia buscar naquele momento era Deus. Aquela mulher não dava para ele buscar, os seus amigos com aquelas palavras não estava adiantando muita coisa. Ele tinha que continuar firme no autor e consumador da sua fé, que era o Senhor na sua vida. E Jó continuou firme, mesmo ouvindo aquelas palavras, ele continuou firme. Por mais que as pessoas vinham com aquelas palavras para derrubar, Jó ainda estava firme, ele não estava blasfemando contra o Senhor. E por pouca coisa a gente costuma, blasfemar contra o Senhor. Acostuma a gente simplesmente, qualquer coisa que vem já está doendo. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ir naquela igreja, eu não quero mais buscar o Senhor. Eu estou decepcionado. Então, a gente está numa geração que, infelizmente, a gente, se não for Deus pela sua misericórdia, ai de nós, que se a gente tivesse essa força que Jó tem, se a gente tivesse essa fé que Jó tem, a gente resolveria muitos probleminhas, muitos, como diz, raposinhas que surgem na nossa vida e que a gente deixa ela crescer, e muitas vezes a gente está nessa situação e a gente deve ouvir sobre a vida de Jó. Deus se referia a Jó como servo dele. Jó, para Deus, era seu servo. Olha, Deus tinha uma intimidade com Jó. A gente tem que buscar intimidade com Deus, porque a gente só suporta provação quando a gente está íntimo de Deus. Se a gente não tivesse a intimidade que Jó tinha com Deus, a gente não suporta a provação. E a palavra de Deus diz que não vem tentação que a gente não suporte, E que eu creio que muitas vezes a gente tá vivendo aqui e muitas vezes poucas coisas nos derrubam. Por isso que a gente tem que alimentar da palavra de Deus, orar sempre, estar firme. Porque eu imagino que Jó era um homem que estava ali sempre de joelhos, sempre ali adorando o Senhor. Não importava a estação, não importava a circunstância. Até pelos seus filhos ele pagava o holocausto, você imagina. Com certeza ele era um homem que de joelho, ele era um homem que orava, ele era um homem que buscava. E a palavra de Deus diz que lá no capítulo 42... Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Porque Jó
sobreveio sobre ele coisas que ele temia. E mesmo assim, ele continuou buscando a face de Deus. Porque muitas vezes a gente teme as coisas. E aquelas coisas que a gente teme, aquelas coisas que a gente teme, nos sobrevêm. E muitas vezes, a gente não comporta como Jó. A gente não paga esse preço de continuar na presença do Senhor, de continuar orando, de continuar falando com Deus, de continuar pedindo a Deus perdão, de continuar olhando para dentro de nós, pedindo a Deus força. E Jó, ele estava ali constantemente falando com Deus, mesmo naquela luta, mesmo com seus amigos, mesmo com o que estava acontecendo à sua volta, ele continuava com os olhos firmes no Senhor. E quando ele falou, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, ele sabia que Deus faz tudo, que Deus pode tudo, que Deus permite tudo. Tudo está na mão de Deus. Que só Deus pode tudo. E que até aquele sofrimento que ele estava passando estava no controle de Deus. Que até as coisas que sobrevieram sobre ele, Deus estava presente ali. Então, não podemos temer as coisas que nos acontecem. As perdas das nossas vidas, como deve ter doído ali no coração de Jó, quando ele perdeu ali principalmente os seus filhos. Os bens a gente já recupera, mas tem coisa que é irrecuperável. Mas ali mesmo assim, ele continuou. Deus me deu, Deus tomou. Porque a vida pertence ao Senhor. E se Deus quis levar, Deus levou, foi o que ele quis dizer. E ele ainda glorificou o Senhor. Porque ele era um homem com o coração aberto a Deus. Essa intimidade que ele tinha com Deus, que deu força para ele superar isso daí. Porque um homem de oração, um homem que buscava a Deus até nas madrugadas, um homem que tinha um coração aberto para Deus, que Deus sondava e conhecia o seu íntimo. Era um homem que Deus agradava. E a palavra de Deus diz que com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Abriu a visão espiritual. Aquela visão lá de dentro da sua alma foi aberta. Aquela visão que muitas vezes nós ainda temos uma escama sobre os olhos e a gente não está vendo. A gente não está vendo o que ele viu aqui. O que ele viu foi o poder de Deus, foi a grandeza de Deus, foi o amor de Deus. O que ele viu foi que quando ele estava naquela tormenta, Deus estava ali com ele. Deus era com ele. Jó viu tudo isso. E a palavra de Deus diz que por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas só que não ficou por aí. Deus estava ali falando com Jó, quando Jó falou que bem sei que tudo pode. Deus havia falado no capítulo anterior com ele. Deus já estava falando, se revelando a ele. E a palavra de Deus diz que sucedeu, pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois amigos, porque não disseste de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Aqueles amigos que estavam ali, falando ali, Deus repreendeu eles. Deus falou que não falou conforme eu mandei falar. E Deus fala ali, ó: tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. E oferecer holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Deus mandou ir até Jó para que Jó orasse por eles e oferecesse sacrifício ali. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Deus ainda chama eles de louco, porque eles fizeram totalmente contra a vontade de Deus quando eles foram visitar Jó. Eles falaram coisas que do seu coração. Quando os profetas falam coisas do seu coração, quando as pessoas falam coisas do seu coração, revelam coisas do seu coração. E muitas vezes Deus falou: eu não falei isso. Deus não mandou falar isso. E foi o que Deus fez, repreendeu aqueles homens. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E a palavra de Deus diz que aqueles homens foram
e fizeram conforme o Senhor dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. O Senhor aceitou que Jó orasse pelos seus amigos. Aqueles amigos que estavam ali colocando ele para baixo, Deus permitiu que eles viessem de novo a Jó. Porque Deus, quando faz as coisas, ele faz certa. Se Deus viu que aqueles homens estavam falando algo que estava entristecendo o coração do seu servo, Deus falou, vamos corrigir isso daí. E Deus fez com que aqueles homens voltassem a Jó, sacrificassem ali os animais e que Jó orasse pelos aqueles amigos. E a palavra diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Quando Deus perdoou aqueles seus amigos, quando Jó perdoou aqueles seus amigos, quando Jó orou pelos seus amigos, aqueles amigos que muitas vezes decepcionam a gente, né? Aqueles amigos que muitas vezes deixam a gente triste, quando a gente ora por eles, Deus faz algo grande. Deus restituiu tudo que Jó tinha perdido. E Deus fez com que Jó tivesse em dobro tudo que ele perdeu. E a palavra de Deus nos mostra claramente, a gente não deve agir com o nosso coração. Muitas vezes a gente está ferido, muitas vezes a gente está triste, mas a gente tem que orar pelos nossos inimigos. É difícil. É difícil. Aquela pessoa que vive pisando, vive nos julgando na cara, que vive nos humilhando, mas a gente tem que orar por eles. A gente tem que dobrar o joelho e pedir a Deus, Senhor, abençoa. Porque essa pessoa está falando algo, mas eu sei que ela está falando na sua loucura, como Deus afirmou que eles falavam na sua loucura, mas perdoa. E eu o abençoo em nome de Jesus. E quando Jó abençoou aqueles homens, a palavra de Deus diz que depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E Jó morreu velho e farto de dias. Glória a Deus. Palavra tremenda, né? Palavra tremenda, porque muitas vezes a gente está passando provação e a gente pensa assim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E ainda, né, tem uns amigos ali, tem alguém da família ali, né? Olha pra você, amaldiçoa esse Deus, morre. E Deus está nos falando que Ele é conosco. Deus está nos abençoando. E se você tiver intimidade com esse Deus, Deus restitui. Deus é contigo. Deus está contigo. Então levanta a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Mesmo na tribulação, mesmo na provação. Porque em meio ao deserto é que você consegue mais a provisão de Deus. Quando você está no deserto é que o maná desce. Quando você está no deserto e você clama é que Deus responde. E muitas vezes a gente está passando algo e a gente não está sabendo o porquê, como lidar com a situação. Então este trecho da palavra que eu deixo nessa noite, olhe para Jó. Olhe para Jó. Pergunta, Senhor, de onde veio tanta força para este homem? Me ensina a olhar para o Senhor como este homem olhou. Me ensina a ser como este homem foi para o Senhor. Este homem que, por mais que ele tomava pedrada, mais ele te louvava. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe sua vida.